Gravando. Mano, galera. Vou levar lá. Aí. Tá, tipo. Opa, valeu. Valeu, meu. Eu vi que motivação, porque é tipo uma aula do professor do Ita, né? Então tem que ter uma motivação. Eu quero falar o que a gente vai ver aqui. A gente vai trabalhar com otimização, certo? Otimização. Vou mostrar isso aqui. Ah, isso tem coisa. Bastante. Tá. O que é o problema de otimização? O problema de otimização é basicamente uma minimização de função. Mas minimização ou maximização. Na verdade, você que decide no problema. Tipo, digamos que a gente tem uma função de uma parábola. Como é que a gente otimiza a posição da parábola? É um ponto máximo. Que seria o valor extremo da parábola. E hoje eu vou explicar como é que a gente vai conseguir métodos numéricos para calcular esses pontos numa função qualquer. Certo? Então, mas algumas outras coisas que tem que ser definidas. A gente quase sempre trabalha com intervalos de funções. Tipo, porque essa função ela é limitada nesses pontos. Né? Só que se essa função fosse infinita para cá e eu quisesse achar um mínimo, não tem como, né? Vai dar alguns problemas. Então a gente também trabalha, pelo menos na Android, a gente trabalha com funções limitadas em intervalo. A gente não pode pegar tipo, Rn, só que de menos infinito a mais infinito. Não dá para trabalhar assim. Nem sempre essas funções vão convergir. Então, deixa eu mostrar aqui o que a gente pode fazer com otimização. São coisas bem mais rápidas. Tá. Tá, vamos dar um exemplo aqui do que a gente pode fazer. A gente consegue. O Manga tem aquela velha caminhada dele, né? Que ele sempre fala em todos os workshops da Android, que é sempre ZNP, tem tal posição e tal. Só que a gente consegue fazer isso também só com otimização. A gente não precisa usar aquele algoritmo dele. E como é que isso vai funcionar? Eu vou mostrar aqui que fizeram a partir de otimização, fizeram caminhada de vários. Enfim, fizeram uma otimização para gerar caminhadas parecidas com a que o Manga fez. E eu queria que vocês vissem, eles fizeram só com a otimização. Esse modelo, ele usa modelos de músculos para fazer essa estrutura. E a partir disso, ele vai fazendo as modificações de posições que o robô tem que mexer para esses músculos para ver se ele consegue andar. Então tudo isso foi gerado a partir de uma otimização. Certo? Vou mostrar aqui. Olha, para a otimização, a gente vai trabalhar com processos de gerações. Certo? Gerações são, como assim? Gerações são pontos do nosso espaço, digamos, da nossa parábola, que esses pontos, quanto mais próximos eles vão ficando do nosso valor máximo, mais gerações eles estão passando, certo? Então, assim, quer dizer que a gente vai conseguindo melhorar nossa caminhada com o tempo para achar uma caminhada ótima. Não obrigatoriamente é a melhor caminhada que vai existir no mundo, mas é uma caminhada boa o suficiente para a gente. Sabe? Então, ele também existem diferentes tipos de otimização. Ele faz de maneira que essas juntas são setadas para fazer ele correr dessa maneira. Se fosse qualquer mudançazinha pode fazer ele cair. Então ele vai mostrar aqui que a situação é estável só para o caso do robô andando. Que eles têm lá, velho. Pronto. É melhor que essa sala, né? Vamos lá? Aqui é meio fácil, né? Você achar um máximo para a função, mas se eu botar uma função assim, é muito difícil, né? Aqui não tem como a gente. Primeiro que a função é
Não tem como analisar ela visualmente, porque ela é R2, né? Mas imagine que a gente tem a função R20. A gente tem 20 parâmetros aí para otimizar. Não tem como achar de uma maneira fácil. E nem sempre a gente também tem... Então a gente tem... Na Android a gente não trabalha com funções analíticas. O que é uma função analítica, basicamente? É uma função que tem uma forma, digamos assim. Eu consigo definir uma função em termos de x para receber essa saída, certo? Só que a gente não trabalha com essas funções assim, porque não tem como eu fazer assim. Vamos falar. Qual vai ser... Eu vou dizer que eu vou botar assim. 2D, por exemplo, como é que tu vai relacionar o saldo de gols com a posse de bola e a quantidade de passes? Não tem como escrever isso. Não tem como escrever isso, sabe? Mas a gente tem que usar o conceito de função black box. A função black box é exatamente esse tipo de função que a gente não tem acesso à parte analítica dela, sabe? A gente só tem acesso, a partir da entrada, à saída. A gente também não tem acesso a derivadas, coisas assim. Porque não obrigatoriamente essa função é derivada. A gente também pode otimizar funções que tenham muito ruído. Então, sei lá, tem uma função, que é uma outra função, mais um ruído. Não tem como eu derivar um ruído. Não tem como fazer isso. Não tem como saber o que vai acontecer. Então, eu vou achar qual vai ser o melhor valor que eu posso, mesmo tendo esse ruído. Então, não obrigatoriamente a gente tem como saber onde é que vai dar, tipo assim. Não obrigatoriamente, se você tentar achar o mínimo 2 vezes, vai dar a mesma coisa. Porque tendo esse ruído, pode ser que às vezes para um ponto que tem um valor, ele vai tipo assim, valor para... O ruído que vai fazer esse valor ficar mínimo, mas o valor mínimo real é outro ponto. Né? Então, a gente tem que trabalhar assim e usar algoritmos que tentem resolver esse problema de ruído. Essa aqui. A gente tem como otimizar um robô levantar. O que seria a função de custo do robô? O que seria essa função black box do robô? Eu vou falar, não, realize essa sequência de passos, aí vou ver se o robô se levanta, e se ele se levantar eu digo 1, se ele não se levantar eu digo 0, entendeu? Digamos assim. Então eu quero achar quais são esses parâmetros aqui para fazer com que o robô levante. Se o robô não levantar, não me importa. Então eu tenho que achar parâmetros bons para fazer o meu robô levantar. Mas eu não tenho como descrever essa função aqui, que transforma parâmetros que eu passo para o robô se levantar em um valor de 1 ou 0, que ele conseguiu ou não se levantar, entendeu? É assim que a gente trabalha com as funções de otimização aqui no Android. A gente trabalha também, não só nesses problemas que a gente tem de não saber a função, a gente trabalha com dimensões muito altas nos problemas. O robô se levantar envolve cada um dos servos dele. Só que envolve cada um dos servos dele vezes 20 porque são 20 posições que o robô tem que atingir. Então nisso eu tenho 22 vezes 20. Isso dá... Enfim, isso dá 440 entradas para a minha função. Sabe? Eu não tenho como trabalhar no R440. É difícil, né? A gente não consegue... A gente trabalha aqui, mas é muito difícil conseguir trabalhar nisso. Certo? Além disso, como a gente trabalha com muito ruído nas funções, tipo assim, se eu botar, o robô recebe esses parâmetros para tentar se levantar. Certo? Se eu botar para ele avaliar essa função mais de uma vez, para dar a saída, se eu rodar mais de uma vez, essa saída vai ser diferente. Então, o processo aqui não é determinístico. A gente tem muito ruído. Então, digamos, o robô consegue se levantar uma vez, mas não consegue se levantar da outra. Aí, então, a gente trabalha também fazendo média desses valores aqui. Esse valor de entrada vai gerar uma saída, que pode variar entre 0 e 1. A gente faz a média desses valores para achar qual seria o valor real dessa posição. Então, o ruído vem dos sensores? Dos sensores e do próprio, tipo, no caso do 3D vem do simulador também. O simulador tem erro, tem tudo erro.
Night Android em geral tem erro. A gente sabe que robótica tem muito erro. Não seria mais vantajoso passar um filtro nos dados antes de rodar o algoritmo? Tipo assim, como é que tu fala? Tipo, tu tem a resposta do sensor, tá cheio de ruído. Não seria melhor tu passar um filtro na resposta do sensor e depois utilizar ele como... É porque a gente. Como é que eu sei? Tipo assim, dá pra fazer isso. A gente pode até fazer depois. Só que hoje em dia a gente não trabalha assim, entendeu? Porque passar um ruído. A gente não trabalha com sensor, na verdade, a gente não otimiza os sensores não. O sensor é uma coisa que já está fixa. A gente otimiza a gente saber se ele caiu ou não. E a gente faz isso, a gente passa um filtro nos dados do ver se ele caiu ou não. Porque pode ser assim. A gente não obrigatoriamente sabe se ele caiu. Sabe? Sabe se ele caiu depois de tentar se levantar. Porque o sensor de gravidade dele também tem muito erro. Não obrigatoriamente a gente sabe, não, ele está em pé, com certeza. Não tem como saber isso. A gente não. A gente dá esses parâmetros, a gente dá alguns parâmetros para dizer, não, se tiver desse jeito aqui, ele está em pé. Então retorna 1. Sabe? Fora que o curso computacional de ficar filtrando toda a simulação. É muito ruim. Então fica mais difícil de otimizar. Então, todo problema de otimização, a gente tem que trabalhar com algoritmos que utilizem desses dois conceitos. É o conceito de intensificação e de diversificação. Digamos que eu estou trabalhando aqui com vários, tipo assim, eu quero achar um mínimo de uma função que está no R2, sabe? Aí, cada ponto desse é mapeado com uma função real. Tudo bem? A gente tem que trabalhar com algoritmos que tanto, digamos que a gente esteja limitado nesse espaço aqui de busca, sabe? O espaço de busca é o local que eu estou trabalhando na minha função. Não tem como eu achar, se o meu espaço de busca é esse, não tem como eu saber se o mínimo está aqui. Se eu só trabalho com o mínimo que esteja aqui dentro. Tudo bem? Então, a gente tem que trabalhar com algoritmos que envolvem tanto intensificação quanto diversificação. A diversificação seria o quê? Seria se utilizar do máximo número de pontos espalhados no espaço para saber como é que se desenvolve a função. Então, o que seria digamos que eu quero vários pontos que estejam diversificados no espaço. Então, eu vou ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, vários pontos bem separados, sabe? Tudo bem? Então, nesses pontos, eu consigo mapear mais ou menos o espaço. Aqui, cada ponto desse vai dar um valor. Então, eu consigo saber mais ou menos como é que é a minha curva do espaço, certo? Estamos no R2 aqui, tudo bem? Tá entendendo? Tá, e o que é a intensificação? Intensificação é quando eu trabalho com valores bem próximos para saber como é que funciona naquela região, uma região específica do espaço de busca. Então, digamos assim, eu tenho um ponto aqui e os outros pontos vão estar bem perto dele. Então, vão gerar vários pontos aqui para saber como é que é a função nessa região. Certo? Então, eu tenho que misturar os dois para conseguir mapear realmente o meu espaço todo e conseguir achar o melhor mínimo que eu consigo achar no momento. Certo? Então, a gente tem que trabalhar com esses dois conceitos. Então é exatamente isso, a gente tem que trabalhar com esses dois conceitos para gerar uma solução ótima. Quando a gente fala em solução ótima aqui, não obrigatoriamente é o mínimo global da função. Certo? É a solução que a gente consegue achar rodando esse algoritmo nesse momento. Porque se a gente rodar mais de uma vez o algoritmo, como tem muito erro, pode ser que a gente ache valores diferentes para o mínimo da função. Certo? Então quando a gente trabalha com solução ótima, é a melhor solução que a gente consegue achar no momento. Não obrigatoriamente é o mínimo global, porque pode ser que não esteja nem dentro do seu espaço de busca. Certo? Então com isso pessoal, a gente tenta basear nessa combinação dos dois conceitos para gerar os algoritmos bons. Porque, digamos, um algoritmo que seja só de diversificação é um algoritmo que ele simplesmente procura randomicamente os valores da função em qualquer ponto possível. Certo? Então, um algoritmo vai gerar essas posições randomicamente e não vai se aproveitar, não se aproveita dos valores que você achou nessas posições. Certo? Então, simplesmente na próxima iteração do algoritmo ele vai gerar os valores randômicos até que ele ache um menor possível com um limite de iterações que ele vai fazer. Certo? Então ele gera outras posições. Não, se o domínio for fechado vai ter uma solução ótima alguma hora. Mas Pode ser constante também.
qualquer função que você construir. A gente só um algoritmo randômico, ele realmente, obrigatoriamente vai achar uma solução ótima se você deixar ele no número de iterações infinito. Porque alguma hora ele vai explorar todo o espaço e vai ver que a melhor posição é aquela ali. Certo? Mas esse jeito é meio burro porque você não se utiliza dos valores que você achou antes. Você não utiliza das informações que você tem. Então simplesmente não. Força bruta aqui, vou olhar tudo e pode acontecer de eu olhar mais de uma vez a mesma coisa, mas alguma hora eu vou achar. Sabe? Tá ótimo, beleza. O quê? Tá ótimo, beleza. Sim, pois é isso. Mas, enfim. E usando apenas o conceito de intensificação seria o cara que faz assim. Ele está aqui nessa posição, ele só olha ao redor dele e vê se tem algum ótimo ao redor dele. Ele não vai olhar uma posição aqui, ele só olha aqui por perto. Certo? Ele nunca vai conseguir chegar numa posição que está bem aqui. Mesmo que o mínimo seja aqui, ele esteja num valor qualquer aqui. Não obrigatoriamente ele consegue chegar aqui. Certo? Tá. Então vamos falar desse algoritmo. O algoritmo de Hill-Klein. Falando nesse... O algoritmo de Hill-Klein é um algoritmo bem intuitivo, né? Como é que a gente consegue achar o valor mínimo de uma função? A gente olha, digamos, a gente tem um ponto no espaço de busca, certo? A gente olha ao nosso redor, se for menor em algum ponto ao nosso redor, a gente vai para esse ponto menor, certo? É meio... Então, aqui. Se eu estiver bem aqui, eu vou ver que o valor melhor é para o lado de cá, então eu venho para o lado de cá. Se eu vejo que tem para o lado de cá melhor, eu venho para o lado de cá até conseguir chegar no ponto, certo? Só que qual é o problema desse algoritmo? É exatamente esse aqui. Eu tenho dois máximos, só que um máximo global e um máximo local, certo? Então, digamos que eu estou aqui, ó. Digamos que eu comece, tenho uma posição, eu vou analisar o valor dessa posição, e esse valor é menos 0,05, certo? Começando nessa posição aqui. Tá, aí eu vou olhar ao meu redor, qual é o valor que tem o melhor valor, qual é o ponto que tem melhor valor. Então eu olho para o lado de cá, vou ver que o melhor valor vai ser para cá. Para cá vai ser um valor menor, para cá vai ser um valor maior. Então eu venho para cá. Aí eu continuo vindo para cá até chegar no máximo local. Mas esse algoritmo, toda vez que eu gerar pontos que não sejam desse lado de cá, ele não consegue achar o máximo global, né? Então esse algoritmo, percebe que ele não é bom, porque ele quase sempre fica preso nos máximos locais. Né? Não é pra mim. Mas não teria, tipo, sei lá, como compor uma função com essa daí para garantir que tenha só um máximo global? Não sei. É porque, tipo, tem umas paradas de felicidade máquina que faz isso. Como você Tem um algoritmo, o gradient descendente. Mas o gradient descendente ele funciona para a função, porque a função de custo ela é quadrática. Aí ela tem só um ponto de mínimo. E não pode qual mínimo você decide para lá embaixo. Tem casos que, tipo, ele utiliza a função logística justamente porque tem várias coisas. Ele utiliza a função logística para compor e da informação. A função logística é um negócio tipo assim. Pois Ela também tem um ponto só. Não tem como talvez não tenha como transformar sem essa função de ponto só. Depende do custo que tu está usando. Enfim, a gente percebe que o sucesso do algoritmo realmente depende muito do espaço de busca. Porque se eu tiver um espaço que tem muitas variações, tipo esse aqui, então, essa função, se eu rodasse aqui, ele sempre ia parar em algum intermediário, ele não ia achar o valor médio, o valor mínimo. Sabe? Vocês entenderam como é que é essa função, mas... Caixa de ouro. O quê? A caixa de ouro. Certo? Então, esse algoritmo, especificamente nessa função, é muito ruim. Mas aí... Só que a gente pode variar esse algoritmo para achar mais fácil o máximo global. Certo? Então, digamos aqui, se eu começar aqui o meu algoritmo, ele com certeza vai achar esse ponto, sabe? Só que se eu fizer, em vez de colocar só um ponto de início, colocar vários, e de maneira aleatória no espaço. Ele pode gerar vários pontos aqui,
mas também existe a grande probabilidade de gerar algum ponto aqui, certo? Então, se eu gerar qualquer ponto aqui, eu já consigo achar o meu máximo global. Isso é bom para espaços que não tem tanta variação também. Para espaços que variam muito, como aquele lá, não tem como, porque vai ser basicamente um algoritmo de busca randômica. A gente vai procurar todos os pontos do espaço até achar um. E não obrigatoriamente dá para fazer isso sempre. Tipo, se fizer infinitamente ele vai achar, mas não obrigatoriamente ele consegue usando essa busca. Só que melhora bastante o algoritmo fazer isso, certo? Por favor. Agora a gente vai trabalhar com um algoritmo genético. O nome é meio estranho, né? Digamos assim. Mas o que basicamente é um algoritmo genético? É uma forma de explorar o espaço de busca. Na verdade, todo algoritmo é só uma forma de explorar o espaço de busca de maneira a achar uma solução ótima. Certo? O algoritmo genético, o nome dele é exatamente porque ele finge que o seu sistema é um... É um mundo real, certo? As posições que têm melhor valor vão conseguir evoluir e as posições que não têm um valor bom, elas vão morrer, digamos assim. Certo? Então, a gente usa isso para ir adaptando nossa situação para achar qual o valor realmente ótimo. Aquele lá que a gente viu, aquele vídeo que a gente viu dos robôs aprendendo a andar, é exatamente isso. Os robôs que sabem andar bem ficam vivos. E os robôs que não andam bem morrem facilmente, entendeu? Na hora que você começa a cair, você já fala, não, esse robô aqui não vai para a próxima geração. Ele não consegue se reproduzir para gerar gerações melhores. Então a gente cancela ele. Então a gente diz, não, esse robô aqui não entra. Não, mas começa com vários. Começa com vários. E vai... Tipo assim, tu gera uma população inicial, sabe? Vou mostrar aqui daqui a pouco um vídeo sobre isso. Você gera uma população inicial, sei lá, digamos que eu faço 100 caras, 100 indivíduos na população, e eles vão ter valores aleatórios para achar várias funções da minha função. Então, naquele ponto lá, temos aqui, a gente está na função no R2, nesse espaço. Primeiro eu gero vários pontos aleatórios nesse espaço, e a partir desses pontos eu falo, não, eu avalio todos os pontos, descubro qual é o valor de F para todos os pontos, e eu digo, quem tiver o maior valor de F, vai conseguir se reproduzir. Aqueles que tiver um valor muito baixo não vai conseguir. Então, os que tem um valor muito baixo eu já corto. Eles já são da minha população. Então, digamos, sei lá, o mim vai aqui. Então, quem estiver muito longe não vai conseguir se reproduzir. Então, eu já corto desses caras aqui, sabe? Então, só esses poucos que estão perto que vão conseguir se reproduzir para a próxima geração. O que significa que eles vão se reproduzir? Como assim? Não é que eles vão... Vou explicar. A reprodução é o quê? Gerar posições novas a partir da sua posição atual. Sabe? Então o que eu faço? Eu tenho aqui minha posição, sabe? Uma posição XY. E eu tento fazer assim. Vou colocar aqui. Aí desses pontos aqui, eu seleciono 2 pontos. Pode ser, tem várias maneiras de selecionar, vou explicar como é. Seleciono 2 pontos. E esse ponto aqui, digamos aqui, ele é x1, y1, certo? Esse aqui é o x1, y1, esse aqui é o x2, y2, certo? Agora, se eu quero gerar um novo ponto, eu posso simplesmente usar a técnica de crossover. Eu pego um ponto daqui e passo para o filho dele, que seria o próximo elemento, e eu pego um ponto desse outro e passo para o filho dele. Então eu gero esse ponto aqui e avalio esse ponto. Tá? Faz sentido? Tudo bem? Não? Tá. É porque eu vou explicar isso melhor ainda. Por que ele faz isso e não interpola? Vamos lá. Por que ele faz isso e não interpolação? São vários métodos de fazer isso. Tem método por interpolação, tem método só para trocar. Certo. Então, a gente inicia a população com vários indivíduos de maneira aleatória no espaço. E a gente vai, a partir desses indivíduos, gerar novos indivíduos. Certo? Vamos lá. Falando, o que é um indivíduo? Qualquer ponto. O indivíduo é um gene. Como é que você representa o gene? Pode ser várias formas. Costuma se representar com um número binário.
Então eu tenho meu GN1 é o 0, meu GN2 é o 1, meu GN3 é o 0, meu GN4 é o 0, meu GN5 é o 1, certo? Eu posso representar de maneira binária. E, e outra coisa que todo indivíduo tem é um valor de fitness, que é o valor f associado a esse valor aqui, o valor de f da função, associado a esse valor, certo? Tudo bem? Até aí tudo bem? Então eu vou me utilizar desses duas coisas que o indivíduo tem para gerar uma população o melhor possível, certo? Essa função f é exatamente aquela função de custo que a gente estabeleceu antes, certo? Tudo bem? Tá. E não só aqui, Vou falar. como é que tem, por exemplo, o vetor no espaço com um número binário? Dá para representar por double também. Tipo, digamos aquele xy que está trabalhando, né? Eu posso trabalhar com um valor de x mesmo em double. Certo? Isso aqui é um indivíduo, certo? No meu espaço. Tá, mas como é que se faria um crossover disso então? Como é? Como é que faria um crossover com double com outro double, por exemplo? Tu pode interpolar, tipo, pega os dois pontos e pega um valor aleatório entre eles. Certo? Pode fazer assim, pode simplesmente trocar os valores, mas isso eu vou explicar aí. O que é o algoritmo, basicamente? Vamos lá, a gente gera a posição inicial, uma população inicial, que são várias posições no campo, no espaço, certo? A gente avalia esses indivíduos, todos os indivíduos da população, eles vão dar um valor para f, né? O valor da função de custos. A gente seleciona os indivíduos que mais se adaptam ao ambiente, ou seja, se a gente quiser minimizar a função, a gente seleciona os indivíduos que têm o menor valor. Se a gente quiser maximizar, a gente pega os indivíduos que têm o maior valor da função. E a gente, a partir desses indivíduos que a gente selecionou, e que a gente selecionou a partir desse nosso critério, exatamente, a gente gera uma nova população com esses indivíduos que a gente selecionou, certo? Aí a gente gera essa nova população, usando os conceitos de mutação e crossover, que eu vou explicar, e depois volta para esse passo que é avaliar os indivíduos da população nova que você gerou, certo? O algoritmo é simples e realmente você pensar e parece com o que acontece na evolução normalmente, na evolução natural. Mas daí funcionários só geram um ponto de máximo nível. Sim. Na verdade, vou mostrar uma simulação para mostrar isso aí. Tá, então a gente tem... Como é que a gente seleciona nossos indivíduos? A gente pode, sei lá, a gente tem vários indivíduos com valores bem diferentes no nosso espaço de busca, certo? Então a gente pega, sei lá, porcentagem 30% dos melhores indivíduos do nosso espaço. A gente pode fazer assim, a gente pode fazer com randomicidade também, que você pega dois caras randômicos na população, fazem eles competir, ou seja, quem tiver o maior valor de fitness consegue se reproduzir, certo? E quem não tem o maior valor não consegue, tudo bem? Então a gente vai selecionando esses indivíduos e a partir dessa seleção que a gente vai gerar, a gente vai fazer esses indivíduos se reproduzir. Aí como é que a gente faz eles se reproduzir? Não é tipo, não é uma simulação, não é o que acontece não, é tipo assim, a gente usa o crossover e a mutação, certo? Então a gente tem dois indivíduos que foram selecionados, o A e o B, que eles têm valores bons no meu espaço, e eu quero gerar um novo indivíduo a partir desses dois, certo? O que eu posso fazer? Tem vários métodos. Eu posso pegar de maneira aleatória de quem vai ser o próximo gene utilizado, ou seja, esse primeiro gene vai vir de quem? A probabilidade desse aqui aparecer pode ser metade, e eu pego a partir do número randômico que eu descubro qual vai ser esse gene aqui, baseado nesses outros dois, certo? Faz sentido? Não? Tá. Então eu gero meu novo elemento a partir desses selecionados, certo? Isso é bom porque eu mantenho a informação dos pontos onde minha função era boa, tipo, o meu valor de função é bom, certo? Então, se eu misturar dois caras que estão muito próximos do meu mínimo, eu vou ter um valor que é próximo do mínimo também, certo? Então, esse é o meu jeito de ir mandando a informação para gerações futuras. É a partir desse crossover, que eu misturo dois elementos para gerar um novo e que tem a informação de um par e do outro, certo? Mas daí eu faço todas as combinações possíveis? Não, você pode, tipo, tem vários métodos, mas você costuma gerar
um ou dois filhos, certo? Você pode gerar um filho que seja assim e o outro filho seria um espelho desse. Vamos criar 1, 0. É o complemento de 1. Mas por que criar o complemento de 1? Não necessariamente está certo. Não, são métodos heurísticos que o pessoal achou de como achar o melhor valor das funções, utilizando esses filhos, sabe? Mas existem vários métodos. Eu também tenho uma maneira de, em vez de fazer só 2 pais, eu posso colocar um terceiro. Que até alguns estudos mostram que realmente, se você fizer 3 pais, você consegue maior especificação e gera melhores filhos. Tá? Então é mais fácil explorar o espaço quando você tem mais de 2 pais. Certo, então a gente vai gerar os indivíduos, só que desse jeito que a gente está trabalhando, a gente só consegue, a gente gera poucas posições novas, certo? Se fosse só o crossover, a gente ia ter muito mais intensificação, que é procurar um espaço perto do que você já está, do que diversificação. A gente não estaria gerando posições novas, exatamente, tá certo? Porque a gente tem o nosso espaço de novo aqui. A gente tem um pai aqui e um pai aqui. Então, o ponto que vai estar, ele vai estar dentro desse quadrado aqui, dos 2 pais, sabe? Tudo bem? Então ele obrigatoriamente vai estar aqui dentro. Então como é que a gente faz para fazer ele sair desse espaço? A gente tem a mutação, que é exatamente pegar algum desses genes que nosso indivíduo tem e deixar ele randômico em alguma posição do espaço, certo? Então, digamos que eu tenho aqui meus pontos x1, y1, x2 e y2. Então o meu filho provavelmente vai ser x1, y2, ou x2 e y1. Certo? Só que como é que eu gero uma posição aqui fora, Eu escolho algum gene, ou então determino que algum gene vai ter uma mutação nesse gene. Eu gero uma posição qualquer, digamos aqui, dentro desse espaço. Então esse aqui vai ter um x3. Certo? Então a partir disso eu consigo gerar outras posições que estão aqui fora. E a partir disso eu consigo explorar meu espaço de uma maneira eficiente, porque esse algoritmo, pelo que o pessoal estuda, realmente ele é bem eficiente para achar os mínimos das funções. Então, vou mostrar aqui uma aplicação na nossa situação, como é que a gente conseguiria gerar um indivíduo ótimo para um problema, digamos, da Android. Digamos assim, a gente quer evoluir um indivíduo com... A gente cai aqui, né? 8 horas. Agora são 8. Agora. Tá, então, o que a gente tem? A gente tem exatamente esse indivíduo. A gente quer evoluir um objeto, um veículo que tenha 2 ou mais rodas, para que ele consiga passar de uma trajetória, sabe? A gente vai ser tipo um rally desses objetos. A gente quer achar qual vai ser o melhor formato de objeto para passar por esse rally, sabe? Então, ó, eu gero minha população inicial, tem formas bem aleatórias, certo? Para a gente conseguir explorar direito o espaço. E a partir disso, utilizando o algoritmo genético, eu consigo descobrir quais são as melhores formas, as melhores dimensões para conseguir passar por essa trajetória, certo? Então aqui no... E nesse caso, os carrinhos têm interação com o outro? Não, eles não tem nenhum tipo de choque, é só um método de observação que o cara fez, né? Mas digamos assim, ó, o que seria nossos genes nesse caso? A gente tem vários triângulos, certo? Ele trabalha aqui com triângulos, e a gente tem que trabalhar com o número de triângulos e quais são as dimensões desse triângulo para ver como melhorar. Então, cada gene desses objetos são um número de triângulos, certo? Que é N, e as dimensões de cada triângulo. Então, se eu tenho N triângulos, digamos que um triângulo tem que ter as 3 dimensões para poder ser setado, eu tenho que ter... São 3N posições, sabe? Acho que é 3N. Tudo bem. Não necessariamente que os triângulos estão se encostando, né? Então, uma dimensão... Não, eu falo que... Estou dando só um exemplo, entendeu? Se você tiver Sim. os triângulos que estão... Eles têm que ter essa dimensão... Todo mundo entendeu?
a situação? Então, se eu rodar o algoritmo, o que vai acontecer? A gente vai ter várias posições iniciais e a partir das melhores posições que a gente achar, a gente vai ter esses nossos parâmetros de evolução, sabe? Que esses são os melhores indivíduos de uma certa geração. Então ele vai fazendo esses carrinhos até achar o melhor carrinho possível. Certo? Então, não sei se vai entender. Então, a gente percebe que ele vai mudando até com que ele consiga. Ele se baseia nessas melhores posições para poder gerar posições que consigam se adaptar ao ambiente, sabe? Como o nosso ambiente é esse, ele começa a gerar posições que são mais próximas desse. E vai gerando novas posições aleatórias a partir dessa que ele gerou inicialmente, que é a melhor no momento. Aí esse aí passa e consegue chegar no final. Exato, ele começa a afinar essa forma, porque o algoritmo percebe que ele começa, o algoritmo não é inteligente, mas utilizando os valores que você acha de melhor distância, ele começa a perceber que formas mais afinadas assim são melhores. Eles param de bater nessas quinas, certo? Então, vocês até veem que o último, ele realmente é um traçozinho. Ó. Começa a gerar formas assim e ele percebe que as formas assim são melhores do que as outras formas. Ficou um ponto né? Pois é. Seria lento. Chega muito perto, mas ele gerou já posições, essas posições assim que estão melhores para a situação. Tem 3 rodas assim. Legal o número de tentativas também. Pois é, ó, ele já deu 450. 460 casos que ele tentou para 460 formas que ele tentou para achar a posição ótima. Até agora ele não achou, só que agora mais um pouquinho ele acha. Ixi, doido. Se vocês perceberem, no começo, quando eles começaram a chegar nessa posição, não tinha quase nenhum chegando nessa posição, né? Agora a gente tem, sei lá, 10 carros nessa posição tentando subir. Alguns não conseguem, mas esse aí conseguiu também. E morreu. Não, esse também não. Ele passou aqui. Fala. Mas isso garante que que ele vai fazer toda a trajetória? Não, esse é o ponto. Esses algoritmos de otimização, eles trabalham especificamente para problemas que eles estão atuando. Então, se eu botasse uma trajetória diferente, não obrigatoriamente esse é o melhor carro possível. Sabe? Então, pode ser que tenha um carro que seja só uma bola, que ele consiga fazer melhor uma trajetória que seja várias curvas, entendeu? Esse Mas aqui provavelmente não consegue. A pergunta que eu tinha assim, que durante o vídeo tem vários momentos onde eles impactam, né? Sim. Um carro que é melhor, ele consegue passar por todos esses problemas? Ou só... Consegue passar por todos os problemas. Ele sempre reinicia os carros dele no começo da trajetória. Então, no começo que parecia que ele começava no ponto em que ele... Não, mas ele começa desde o início, assim. Ah. Tudo bem? Quer dizer, então pode ter uma situação em que um carro passa em um pedaço, um passa no final, e o outro carro não passa no começo, mas passa no final. Exatamente. Então, quer dizer que um ponto a gente não consiga otimizar. Não, mas calma Tá aí. lá na shape shift, né? Não, ele sempre começa no início. Ele começa Tipo, o carro sempre vai desde o começo. Então, o carro, para poder chegar no final, ele tem que conseguir passar por todos os obstáculos. Entendeu? Então, tipo assim, pode ser que na hora que ele começou na hora que ele tem a população inicial dele, ele tem um carro que vai ser muito bom no final. O carro vai ser, tipo, se ele começasse no final, ele ia ser tipo, o melhor carro possível. Só que como tem toda a trajetória para ele fazer, ele não consegue chegar no final, entendeu? Então, às vezes, essa população inicial é perdida por causa do que a gente tem que trabalhar desde o começo. Só que é melhor fazer desse jeito porque ele vai otimizar algo que seja mais robusto, entendeu? Pode ser que ele já ache de cara, assim. Pode ser que ele já ache de cara, assim. É tão provável quanto o algoritmo randômico. Entendeu? Então, tipo, se a gente for pensar agora esse aqui, que é o que eu mostrei antes, como um algoritmo genético, sabe? Ele vai achando quais são as melhores proporções para os robôs, para esses robôs aqui, e a partir dessas proporções ele gera o robô que melhor anda, sabe? Ele usa outro algoritmo aqui, mas pensando no... Ó, a gente tem as gerações iniciais que são muito ruins,
E quanto mais a gente vai evoluindo as variações, melhor a melhor caminhada do robô, certo? Então, tudo bem? E aí, tipo, os pares que ele vai escolher, tipo, é aleatório ou ele tem uma Não, é porque ele seleciona quais são os indivíduos que vão se reproduzir, certo? Não, mas assim, quando, tipo, quais os dois? Tipo, Ah, tá. A combinação. A gente faz assim, ó, pelo menos o que eu ia mostrar aqui. Ele pega assim, um indivíduo que tem, desses selecionados, tem indivíduos que têm maior probabilidade de conseguir se reproduzir, certo? Porque são os melhores indivíduos ainda. Então a gente faz o quê? Os que têm os maiores valores têm uma proporção de probabilidade maior, certo? Então digamos assim, o pior indivíduo vai ter probabilidade baixa de conseguir se reproduzir, mas o melhor indivíduo vai ter uma probabilidade muito alta. Então é muito provável que a gente gere vários pontos a partir desse melhor indivíduo, só que a gente ainda consegue gerar novos indivíduos a partir da população gerada, entendeu? Tá bem? Não, mas assim, tipo, ele vai juntar tipo, dois caras pra fazer um filho, né? Mas, tipo, por exemplo, ele pega os melhores, aí, tipo, pra pegar dois desses melhores pra selecionar, tipo, ele é aleatório ou ele tem uma otimização, assim, tipo... É exatamente isso que eu falei, tipo assim, tipo assim, eu selecionei vários pontos da minha população, sabe? Vários pontos. Digamos que esses pontos aqui estão setados em que esse aqui tem maior valor de fitness e que tem o melhor, sabe? Menor, certo? Então, a probabilidade dele ser escolhido para reprodução vai aumentando com quanto maior o valor de fitness dele, sabe? Tudo bem? Então, aí, como eu também quero evitar algumas situações em que o cara seja escolhido duas vezes, mas seja o mesmo cara, a gente zera a probabilidade dele quando ele já é escolhido, sabe? Tudo bem? Tá. Então, costuma ser, tem vários métodos de selecionar quais são os caras que vão, tem random, que às vezes também, para certas situações é melhor, só que o pessoal costuma trabalhar com isso, tá? Então aqui, tem várias gerações de robôs, aí ele vai gerando novos robôs de maneira aleatória, e desses robôs ele vai cruzando esses robôs, então ele pega dois robôs da mesma geração e cruza eles para achar o melhor. Mas tipo, esse melhor cara, não seria bom, seria vantajoso fazer ele se reproduzir mais de uma vez? Não, eu falo assim, quando eu falei esse negócio de zerar a probabilidade dele, é porque quando eu escolho ele para ser um pai, ele não pode ser o pai, tipo assim, ele não pode ser o pai, eu não posso escolher ele mesmo duas vezes para gerar um filho. Então, na hora de selecionar o segundo pai, eu zero o cara que é o primeiro, sabe? Não é bom ficar gerando o mesmo cara, porque senão vai diminuir a diversificação. Então, no final, sei lá, no final ele começa a gerar caras muito iguais, sem conseguir achar um valor ótimo, entendeu? A gente viu esse negócio do robôzinho tentando achar as melhores formas dele para poder conseguir passar por aquela trajetória. A gente fez uma coisa, o Manga no mestrado dele fez uma coisa parecida. Aquele robô, aquele estilo de caminhada que ele fez, ela tem vários parâmetros que não tem como ele definir, não tem como ele achar analiticamente, não tem como ele achar aqueles valores. Tipo, no controle a gente tem uns ganhos que às vezes a gente não consegue achar qual vai ser o valor certo para ele ficar ótimo, certo? Então, o que ele fez? Ele rodou um algoritmo genético para conseguir achar qual vai ser a forma, qual vai ser a distribuição dos parâmetros que vai conseguir fazer o robô andar da melhor maneira. Tá? Então, ele fez esse algoritmo, modelando aquela caminhada dele e usou os parâmetros que ele não conseguiu acertar como nossa entrada da função de custo, certo? Então, se o robô conseguia andar sem cair, você dava valores bons para ele. Se ele caía, você dava valores ruins. Então ele foi otimizando até achar uma geração boa o suficiente para fazer o robô real andar. Certo? Tudo bem? Então isso é uma coisa que... Esse algoritmo, pensando nas questões de Android, ele pode ajudar bastante. Também tem o sistema do 2D, que o pessoal viu. O quê? 2D influenciou. Enfim. Porque no final são só formas diferentes de explorar, mas o conceito da otimização é o mesmo.
Então, a gente pode fazer o quê? PSS também. Digamos assim, a gente está numa situação de jogo, certo? Em que em que a bola está aqui e tem um jogador inimigo aqui, certo? Só que a gente não consegue, digamos que a gente não tem uma rede neural para fazer isso, para calcular qual a probabilidade desse cara fazer um gol, sabe? Só que a gente pode rodar várias partidas para tentar descobrir a partir dessa situação, qual a probabilidade do cara fazer um gol, sabe? É diferente da rede neural, que ele simplifica bastante, tipo, ele simplifica o sistema para poder fazer qualquer situação possível, né? Grande parte das situações. Só que a gente consegue modelar também esse problema com otimização, certo? A gente pode, sei lá, em vez de... É parecido com o aprendizado que tem. A gente roda vários jogos, aí diz, não, essa situação aqui em tanta porcentagem de jogos gerou tantos gols, sabe? Então a gente tenta achar esse valor de qual... Como é que se fala? Não, então a gente pode achar uma probabilidade para essa posição, certo? Só que se a gente... Com rede neural ou otimização? Otimização, estou fazendo otimização. Ah, sim. Tipo, otimização na verdade é como se fosse um aprendizado, sabe? Tá. Tudo bem? Mas então aí o que a gente pode pensar aqui? A gente tem várias ações para tomar nessa posição de jogo, sabe? Então vamos lá. Eu tenho várias ações e várias ações de maneiras diferentes para tomar. Eu quero gerar qual vai ser a melhor ação. Então eu rodo vários jogos, fazendo as várias ações diferentes para ver qual vai ser o melhor resultado possível. Tudo bem? Então essa combinação de ações que eu tenho que gerar são meus valores de entrada, certo? Aí eu mudo essas combinações de modo que depois eu consiga fazer a melhor situação possível para fazer um gol. Certo? Todo mundo entendeu? Tudo bem. Não aconteceu nada. Já estou aqui com calor. Tá, então vamos falar mais de um algoritmo, de outro algoritmo aqui, que também é muito bom nessa parte de explorar o nosso espaço. A gente tem o algoritmo genético, alguns problemas que ele tem, que às vezes ele demora muito para convertir para uma situação ótima, certo? Então ele pode demorar mais do que esse algoritmo que a gente vai falar aqui. E esse algoritmo também explora de maneira melhor o nosso sistema, certo? Nosso espaço. Então, o que é o PSO? O PSO ele começou com dois cientistas que queriam modelar como é que funcionava um sistema de campos de trigo, certo? Então você tinha vários pássaros em campo de trigo que no campo de trigo tinha várias comidas, vários pontos que tinham bastante comida e vários predadores atrás dele, certo? Então eles queriam modelar como é que os pássaros iriam se mover para conseguir pegar o máximo número de comida sem ser atacados. Aí eles acabaram gerando esse algoritmo aqui, que é o PSO, que é o Particle Swarm Optimization, que ele usa esse conceito dos pássaros tentando achar comida sem ser devorados para conseguir achar um valor ótimo de uma função. Certo? Então, digamos, a comida seria um máximo da função e o predador seria um mínimo. Certo? Então, os pássaros se distribuem assim, de que tal óbvio que os pássaros iam caminhar sempre para o ponto que tem mais comida. Tá bem? Então, esse é o conceito do algoritmo. Então, ele mistura tanto a intensificação quanto a diversificação, porque ele tem que se afastar dos pontos que são valores ruins, que são os predadores, e ele tem que chegar na comida. Certo? Então, eles vão explorando o espaço de maneira a achar qual a melhor fonte de comida mais longe de predadores. Certo? Então, como algoritmo genético, a gente gera uma população inicial para essa posição. Gera várias posições aleatórias, digamos assim, os pássaros estão distribuídos nesse campo de maneira randômica e uniforme. Certo? Então, eles podem aparecer em qualquer posição. Então, mas até aí é tudo igual com o algoritmo genético, né? Você gera a posição inicial e você, a partir dessas posições você vai gerar novos elementos, novas posições. Mas qual a diferença? O PSO
ele usa como cada indivíduo fosse realmente uma partícula. Então, para ele se mover no espaço, ela tem que ter uma velocidade, certo? Então a gente trabalha com velocidade para essas partículas para que elas se movam de modo contínuo, para que uma partícula não passe daqui até aqui imediatamente, entendeu? Então elas vão, para chegar até aqui, uma partícula tem que passar de alguma forma pelo espaço. Tudo bem? Então, desse modo a gente consegue explorar todas as posições que estão aqui no meio até chegar num ponto melhor, sabe? Tudo bem. Exatamente o que? A gente inicializa várias posições, as posições que a gente inicializa são as azuis, certo? Tudo bem? E o mínimo global é esse verdinho aqui, certo? Então ele vai tentar mover essas partículas de modo que elas consigam convergir para esse mínimo máximo global. Mínimo que a gente sabe. Mas vamos tentar ver como é que o PSO rola. Então digamos aqui, ó. Então digamos que a gente tem uma situação que a gente tem 50 mínimos e máximos locais, certo? E só tem um máximo global para a função. Aí a gente gera inicialmente 10 partículas, que são 10 aves, digamos assim, que elas vão explorar esse espaço. Como é que elas vão explorar esse espaço? Você vai gerando velocidades para ela poder explorar. Então a gente tem várias partículas, 50 partículas, elas vão andando pelo espaço até achar que o valor de mínimo global é esse aqui. Então elas vão, de maneira contínua, elas vão explorar esse espaço para achar qual o melhor valor. Então aí ele vai diminuir o valor máximo e mínimos. E a partir disso, essas partículas vão procurando esse espaço. Só que tem uma coisa, vou mostrar depois. Vou falar. Então o que a gente faz? Exatamente isso. As partículas vão andar de maneira contínua para achar qual a melhor posição. Então, como é que o algoritmo funciona? Cada partícula, parecido com o que a gente chama de algoritmo genético, ela tem alguns parâmetros, né? Ela tem a posição que ela está atualmente, certo? E ela guarda todas as informações importantes, que é qual foi o melhor valor que ela achou, que no caminho que ela se moveu ela achou, e qual é o melhor valor global, qual é o melhor valor que todas as partículas conseguiram achar até agora. Então ela consegue se comunicar com as outras partículas, certo? Digamos assim. Então se uma partícula, eu tenho várias, 100, se uma delas achou, não, por enquanto o melhor global que eu consegui achar é esse aqui, todas as partículas vão começar a ir para aquela posição, certo? Vão começar com uma velocidade, eles vão começar a ir com uma velocidade para aquela direção, certo? E também elas tendem a voltar para a melhor posição delas. Então elas tendem a se mover, digamos assim. Então eu tenho uma partícula que está aqui e ela diz, não, a minha melhor posição foi essa. A melhor posição foi essa e a melhor posição global de todas as partículas é essa. Então ela vai tentar se encaminhar de maneira com que ela consiga tanto tentar voltar para a melhor posição dela, quanto ir para uma posição global. Então ela acaba explorando mais o espaço que está por cá, sabe? Então se tiver algum outro mínimo global por aqui, ela consegue achar. A gente usa por causa exatamente da continuidade que a gente tem que ter. Sabe? Então, cada partícula, a partir dessas duas posições, essa que eu chamo aqui de P-Bash e G-Bash, e G-Bash é o Global Bash, P-Bash é o Personal Bash, ela tenta estocasticamente ir para essas duas posições. Né? Além disso, ela também tenta ter uma velocidade aleatória para alguma outra direção, certo? De maneira que ela consiga também explorar melhor. Então ela tanto tenta ir para a melhor posição que ela já teve, quanto ir para a melhor posição global e ir para uma posição aleatória que tenha no espaço. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá. Então, como é o algoritmo? Como funciona os algoritmos? A gente inicia a população, tá? Inicia várias partículas dessa, avalia os valores de custo de cada ponto, certo? Então a gente já vai ter, na hora que você faz a primeira avaliação, você guarda todo o melhor global e o melhor local de cada partícula, e
partir disso, a gente faz modificações nas velocidades das partículas baseadas nesse P-Bash e nesse G-Bash. Então ela tenta ter velocidade maior para esses pontos e, além disso, tentar explorar mais o espaço com algumas velocidades randômicas que ela tem. Certo? Aí, a partir dessa velocidade que ela tem, eu modifico a posição da partícula. Então vai ser exatamente x igual a v delta t. Certo? A posição que ela anda vai ser x v delta t. Então, no espaço de tempo, ela se move de uma posição até outra. E aí você avalia novamente a posição, avalia a posição e vê e continua o algoritmo até chegar no menor valor possível. Certo? Aí tem que ver a condição de parada, né? Se o valor estiver melhor do que 100, eu paro o meu algoritmo. Certo? Então quer dizer que todas as partículas que eu tenho, o melhor global é 100. Tudo bem? Aí, tudo bem? Tá. Então a gente também tem como ver. Isso aqui é exatamente isso aqui. Então, inicialmente ele gera um espaço que tem um mínimo global e gera 10 partículas, 10 posições iniciais para explorar esse espaço. Então, a partir daí, usando o algoritmo, as partículas vão se mexendo até chegar naquele valor ali. Certo? Tudo bem? Então ele achou. Agora ele vai aumentar o número de valores de máximos e mínimos globais para conseguir ver como é que as partículas vão reagir a isso. Então, não obrigatoriamente elas vão conseguir chegar no mínimo global. Certo? Então, a partir do momento que eu boto vários valores de máximos e mínimos locais, eles começam a ficar mais difícil para elas. Tipo, não obrigatoriamente a gente vai conseguir explorar o espaço todo para achar o melhor valor. Tudo bem? Tá. Então, ó, digamos que a gente tivesse, sei lá, elas demoram mais para convergir, vocês perceberem, elas vão demorar mais, e não obrigatoriamente esse aqui vai ser o melhor ponto. Tá? Pode ser que esse ponto seja alguns mínimos locais que a gente tem no sistema. Só que se aumentar o número de partículas, eu consigo explorar melhor o espaço e consigo achar o melhor valor daquele espaço. Certo? Só que qual o problema de ter muitas partículas? Pode ser que nem sempre avaliar a posição da partícula seja rápido. Certo? No caso, digamos assim, eu tenho uma partícula que está relacionada com o robô se levantar ou não. Só que para ver se o robô se levanta com aqueles parâmetros, eu tenho que rodar a simulação para ver se o robô se levanta. Então, a simulação ela já é demorada. Digamos, uma simulação é mais ou menos 15 segundos para ver se o robô se levanta ou não. E para rodar 15 segundos cada partícula dessas, se eu tiver 100, 200, demora muito, né? Principalmente se a gente estiver vendo uma partícula por vez. Então, a gente tem que achar uma maneira que fique rápida e eficiente, sabe? Aí não tem como saber como é que o espaço é, como é que o espaço que a gente está trabalhando é. Mas a gente trabalha o quê? Otimizar a otimização. Realmente existe isso. Às vezes, a gente trabalha, digamos, na Intel2 a gente trabalha com funções muito... Realmente elas variam muito, se você avaliar a mesma função duas vezes. Então existe um negócio chamado de meta-otimização, que é exatamente para você otimizar os parâmetros da função de otimização, da otimização em si. Porque a gente tem aqui o trabalho, a gente tem 50 partículas. O quê? Rodar o PSL para otimizar o PSL. Exatamente. A gente trabalha com... A gente não sabe como é que vai ser a função, né? A gente não sabe como é a nossa função de custo. Então, para os problemas que a gente trabalha, são problemas de simulação que costumam ter muito erro, a gente tenta otimizar os parâmetros da nossa função para fazer com que ela converja o mais rápido possível. Então, a meta-otimização ela demora muito mais, porque eu não preciso de otimização uma vez, eu tenho que otimizar várias. Digamos, eu tenho que otimizar o meu algoritmo de otimização para o robô levantar. Certo? Digamos assim, então, para poder otimizar os parâmetros do PSO, eu tenho que, utilizando esse PSO com esses parâmetros, otimizar meu robô levantar. Certo? Então, eu vou botar várias vezes esses parâmetros, então eu vou ter que rodar... meus parâmetros do PSO são as minhas partículas, então vai demorar muito, muito mais. Ok, voltando ao princípio do algoritmo do PSO.
o princípio dele era tentar simular o movimento das aves, certo? Será que esse algoritmo consegue fazer isso? Esse algoritmo realmente consegue fazer isso, tanto que eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês que ele faz com que as aves tendam a ir para essa fonte de comida. Eu vou mostrar aqui como é que funciona essa exploração do espaço. Mas também eles pegam às vezes o local, o máximo do local. Tipo, nesse caso aqui que a gente vai ver. Então, aqui eu tenho algumas fontes separadas de comida e eu estou tentando, aqui eu acho que não dá pra ver, dá pra desligar a luz. Sim, ó. Eu tenho essa minha fonte principal de comida, certo? Que é onde eu tenho a maior quantidade de comida. E eu tenho aqui uma fonte secundária e lá no outro ponto do mapa eu tenho uma posição em que são predadores, certo? E aqui eu tenho várias paredes para que as partículas tentem não bater aqui, certo? Tudo bem? Então, ó, essa minha fonte de comida, ela se move no tempo, então a gente tem que ver a adaptabilidade do sistema, certo? E, igual o Bitteano, né? Tem que ser adaptável, igual o Jackson falou. Meu Deus, tem que ser robusto. Tem que ser robusto. E a gente vai ver esse modelamento. Essa daqui, essa situação, a gente tem, acho que é 500 partículas indo atrás dessa fonte global de comida. Certo? Então a gente vê que elas vão explorando o espaço, elas vão se caminhando até a fonte, elas tentam ir para a fonte. Certo? Então vocês veem, elas vão se movendo até conseguir chegar aqui e vão ficar circulando essa fonte para conseguir mais comida. Mas se vocês verem algumas partículas, elas ficam mais próximas desse negócio aqui, que é uma fonte secundária. Então ele tenta vai explorando aqui perto, de maneira que achar os melhores valores possíveis. Agora com 5.000 partículas, que a gente vai aumentando o espaço, a gente tem várias partículas para tentar achar esse ponto. A gente vai mover agora, a gente vai ver, ó, elas vão se mexendo de maneira mais ou menos contínua, mas internamente cada partícula se move mais ou menos de maneira aleatória. Certo? Só que todas tentam ir para o máximo global e algumas ficam presas aqui próximo desse máximo local. Ele vai movendo. Então, tipo, a gente pode ver que esse algoritmo tanto serve para otimização quanto serve para esse modelamento de várias partículas, certo? Esse algoritmo é muito bom para a gente poder ver como é que está nosso espaço de busca. Então, tipo assim, dá para fazer, digamos que a gente não conhece nosso espaço, certo? Que é o problema mais comum. E a gente quer descobrir como é que esse espaço é. A gente quer descobrir como é que esse espaço é. Então, se a gente rodar... Pode ligar a luz, hein? Então, aí dá pra ver o movimento, né? Cada partícula é mais ou menos aleatória. Mas, tipo, quando tu separa o máximo global do espaço, né, assim dizer, eles perdem a posição do máximo, né? Eles vão ter que procurar de novo. Como é que eles acham? Como é que eles acham? Porque, tipo assim, nesse ponto, nessa simulação em si, cada partícula tem... tipo assim, a função de custo é a distância até a comida, certo? Tipo, na vida real seria fácil identificar que ele tem comida porque tem um cheiro, alguma coisa assim. Mas nesse caso aqui a gente usa a distância, então quanto mais próximo da comida, melhor. Certo? Então a gente vai usando essa função para os pássaros tentarem ir para cá. Certo? Aí a gente tem esses outros parâmetros aqui que são para enganar esses pássaros. Entendeu? Sim, mas isso aí seria tipo, eu posso dizer que esse espaço ele é contínuo com aquele mínimo local. Nesse caso local com esse máximo global. Nesse caso mas não obrigatoriamente vai ser assim. Entendeu? Sim, entendi. Certo? Esse aqui é só para ilustrar como é que seria a movimentação dessas partículas para o máximo global. Entendi. É porque aí a gente está vendo 3 pontos, aí parece muito que é tipo planos, aí tem um gira aqui, um gira aqui para cima, outro gira aqui para baixo. Não, mas tipo, é um espaço mais contínuo, sabe? Não é exatamente, pode ser exponencial, mas... Só que, assim, sei lá, se fossem outros modelamentos,
partículas que estão muito longe, elas não têm dificuldade para saber onde é que é o melhor ponto, sabe? Só que a partir da exploração do espaço, eles vão conseguir achar esse ponto. Tá? Dá para fazer também, digamos que cada partícula não saiba como é o mapa. Certo? Elas não sabem como é o mapa e elas querem chegar no objetivo. Bem, digamos que ela tem só um sensor de distância para esse objetivo que elas têm. Certo? Então, a gente vai soltar essas partículas em vários pontos aleatórios, digamos que sejam, sei lá, a gente quer achar o máximo de uma montanha. Isso aí. Então a gente coloca essas partículas em vários pontos aleatórios e essas partículas vão tentar ir se movendo, se elas tiverem comunicação entre si e saber qual é a altura delas, elas vão se movendo para o máximo da montanha. Certo? Não obrigatoriamente elas vão sempre conseguir, porque às vezes é descontínuo, às vezes o corpo não vai conseguir subir, a gente quiser mapear qual é o maior ponto da montanha, alguns robôs não vão conseguir chegar até o final, só que se a gente colocar vários, a gente consegue chegar a esse valor máximo. Certo? Então dá para modelar como é esse sistema, mesmo que seja descontínuo, dá para modelar como é que é o espaço. Certo? Deixa eu ver. Aí. Dá pra modelar uma caixa de Danone? Dá. R$1 milhão com isso. Tipo, vamos reclamando aqui, né, que teve um professor aqui do ITA que teve, acho que era não sei, uma competição, né, um negócio desse. Não sei, era uma coisa envolvendo Enfim. embalagem de Danone. Tipo assim, ele tinha que achar qual era o melhor formato da embalagem de Danone para poder colocar mais produto, certo? Ele tinha que fazer isso. Então foi o que ele fez. Ele gerou uma simulação que a partir do formato da caixa ele calculava o quanto de produto colocava nisso. Ele rodou um PSO para isso. Aí o PSO achou qual era o melhor formato para a simulação que ele gerou e a partir disso ele conseguiu ganhar R$1 milhão vendendo esse produto para esse formato para Danone. Entendeu? Tipo, isso foi fácil para ele, porque ele simplesmente fez a simulação e o algoritmo achou uma posição muito boa. Eu estava vendo também na internet, sei lá, tem uma outra forma de você gerar turbina de avião usando esse algoritmo. O que a gente faz? A gente tem vários formatos de turbina possíveis, a gente vai gerando novos formatos a partir dessas turbinas que a gente conhece e a partir disso o algoritmo tenta achar qual o novo formato de turbina que vai dar um melhor valor. Isso dá para fazer com várias coisas, entendeu? Então, o algoritmo de otimização ele é bem genérico, ele tenta achar o valor máximo e ele muitas vezes consegue achar um valor melhor do que os que você já tem. Sabe? Mas isso tu fala só o PSO ou qualquer um? Não, qualquer um deles. Certo? Tipo, existe a probabilidade deles ficarem mais presos, né, em mínimos locais, depende do algoritmo. Tá bem? Então, tipo assim, se a gente tem um sistema que a gente teve que, heuristicamente, colocar um valor para esse sistema, digamos, a gente está no BSS, aí nosso controlador tem que ter um ganho. Certo? A gente sabe que, normalmente, na literatura, os valores de ganho estão entre esses valores. Então a gente coloca para o nosso sistema tentar rodar essas simulações até conseguir achar o melhor valor de ganho possível que está dentro desses dois valores. Sabe? Tudo bem? Então, desse jeito a gente consegue sempre ir melhorando nossos sistemas. Aí quanto mais complexos eles viram, costumam mais parâmetros eles terem. Então a gente vai tentando otimizar mais e mais sobre esses parâmetros até achar os melhores sistemas para o modelo que a gente está utilizando. Tudo bem? Tá. Então vamos pensar um pouco no modelamento de problemas, certo? É exatamente o que eu comecei a falar agora. Otimização, beleza, ela otimiza uma função de custo. Só que como é que a gente gera essa função de custo? Como eu estava falando aqui, o VSS, ele precisa desses valores de ganho, então entre 10 valores, e no virador CBR o pessoal chegou lá, não, vai ser esse valor aqui que é o que está funcionando na hora. Só que como a gente tem tempo agora, a gente tem tempo para tentar gerar qual vai ser o melhor valor possível para o nosso robô melhorar realmente. Então, no 2D a gente o pessoal tem muito esse problema, porque se você fizer uma modificação de algum parâmetro, pode ser que na primeira partida que você rodou, beleza, mas daqui a 200 partidas esse parâmetro afetou negativamente seu time. Então, a gente tem que, tanto que o 2D é um sistema que tem muito ruído, é muito difícil você otimizar esse sistema. Então, a gente tem que, para melhorar, digamos que a gente fosse rodar um PSO, a gente tem que rodar muitas e muitas partículas e achar o valor real de cada partícula. Certo? Então a gente tem que rodar muitas simulações para achar o valor real de cada partícula. Vou te
PSO foram 11 dias rodando Exato. contra um único time só. Entendeu? Então, como é muito ruidoso o sistema, ele vai demorar muito para otimizar. Então, o cara que fez, beleza, ele fez a embalagem da Danone. Ele teve quase nenhum trabalho, mas o computador ficou lá dias e dias para conseguir fazer o melhor formato. Então, não é uma coisa que então pode otimizar qualquer coisa aqui agora. Certo? É complicado fazer isso porque a gente tem que trabalhar no problema antes de saber o que a gente vai otimizar. Certo? Então, digamos assim, eu quero, sei lá, fazer com que a caminhada fique o melhor jeito possível. Só que você vai ter alguns drawbacks, que é tipo assim, alguns problemas que você vai ter para realizar essa caminhada. Do jeito que a gente estava vendo aqui, aqueles robôs estavam sendo otimizados para quê? Para andar reto. Certo? Então ele virou especialista em andar reto. Mas bota ele numa situação diferente, ele quase não consegue trabalhar. Entendeu? Tudo bem? Então a gente tem que tentar otimizar a nossa situação realmente com a situação que a gente está trabalhando. Então, em vez de otimizar o ganho de algum controlador do VSS não, ele vai seguir essa linha dessa maneira aqui, certo? Então eu vou tentar achar qual é o melhor ganho para andar dessa maneira. Mas na verdade o melhor jeito de fazer é você rodar várias partidas com os valores de ganho para achar qual vai ser o valor que realmente vai melhorar no jogo. A gente não se importa se ele vai melhorar em seguir uma linha, a gente se importa se ele vai conseguir andar melhor no jogo. Certo? Tudo bem? Então esse é o problema de otimização. Se você quiser deixar muito bom o seu sistema, você tem que deixar ele o mais genérico possível. E quanto mais genérico, mais tempo computacional você vai gastar. Tá? Se você quiser fazer um robô andar reto, é rápido. Eu consigo deixar... O Manga deixou dele uma semana e ele conseguiu andar reto muito bem. Porque ele colocou num robô real. Só que se você quiser fazer um sistema que seja muito bom, que seja robusto, você tem que deixar muitos e muitos dias. Certo? Então é uma coisa que você tem que pensar se vale a pena você gastar tanto tempo desenvolvendo isso. Pô, a gente tem muito problema aqui no Android, que a gente vai fazer por 2 horas. Então a gente quase não consegue utilizar essa otimização para fazer as coisas. Porque, tipo, é a do 2D. Os caras deixaram otimizando, mas eu acho que foi ano passado, os caras tentaram colocar otimizando. Só que foi impediram o algoritmo foi utilizado no dia anterior da gente viajar. Certo? E como foi utilizado no dia anterior, não dava tempo das partículas terem convergido ainda. Então, se ele usasse qualquer posição que ele achou ali, ia ser pior do que a posição que ele achou antes. Então, isso aqui é um problema que a gente tem que pensar no tempo que a gente vai usar para achar o melhor valor. Sabe? Então, falando na caminhada do robô humanoide, a gente tinha a caminhada do Manga que ele otimizou para uma caminhada reta. Então, o robô, se for para andar reto, sem ninguém batendo nele, ele consegue muito bem. Só que bota ele com qualquer coisa no meio, ele vai cair, ele não vai conseguir desviar do objeto. Só que, digamos assim, a gente está numa situação de partida, digamos no 3D, certo? A gente tem uns jogadores para jogar, cada jogador pode ser diferente um do outro, não obrigatoriamente mas pode ser diferente. E com essas diferenças, não obrigatoriamente uma otimização vai servir para um jogador e para outro, certo? Tudo bem? Então, a gente tem esse problema que a otimização ela serve só para o problema específico que ela foi otimizada, tanto naqueles carrinhos. O problema era otimizado para aquela trajetória. Botasse uma trajetória, botasse um ponto a mais, provavelmente o melhor cara que foi para aquela trajetória podia ser um dos piores na outra. Tudo bem? Então, a gente tem que sempre pensar nesse tempo que a gente vai ter para gerar essa função, para gerar esse valor ótimo, nos casos da Androids. A gente pode demorar semanas para conseguir achar um valor ótimo, porque nossas simulações são bem complicadas, e se realmente vale a pena fazer essa otimização, se não existem outros métodos de fazer essa otimização. Então, o que a gente vai trabalhar com a otimização aqui na Android é exatamente essa parte. A gente modela o problema e vê quanto tempo pode ser que ele demore, fazendo algumas análises. Então, a gente, para ver, o campeonato do humanoide, eu fiz uma otimização que o robô do 3D levantar. Tá? Eu deixei o robô uma semana para ele aprender a levantar. Só que ele se levantava se não tivesse nenhum cara batendo nele. E eu não sei se na minha situação de jogo vai ter um cara batendo no meu robô. Certo? Então, se eu quero otimizar sempre esse negócio, eu tenho que colocar a otimização para correr no ponto que você vai trabalhar esse robô. Né? Então, ou seja, os problemas otimizados, vamos o quê?
gente tem que fazer isso daí. Pois é. Os problemas otimizados eles são muito presos ao sistema dele e se colocar em outro sistema ele fica muito instável, certo? Então, se eu colocar aquele robô lá, que eles começavam a jogar caixas no robô, o robô começava a cair, porque ele não estava no sistema que ele foi otimizado. Mas se ele tivesse sido otimizado para levar caixas no peito, tipo, coisas batendo nele aleatoriamente, ele ia conseguir ficar melhor naquela posição. Só que não obrigatoriamente, se você não jogasse nada nele, ele ia conseguir andar. Entendeu? Pode ser que ele caísse porque ele não é acostumado nessa situação. Entendeu? E aí, não dá pra ter um misto, não? Não, aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma simulação complexa o suficiente para abranger todas as situações que você vai trabalhar. No nosso caso, no 3D, a gente tem que fazer uma otimização que rode uma partida contra outro time. No caso do 2D também. Então, esses parâmetros aqui. Para essa partida, eu tenho esses parâmetros. Certo? Aí eu vou rodar a partida, trabalhar assim em cima de algum valor possível, tipo saldo de gols, certo? E a partir desse saldo de gols, quanto maior saldo de gols eu vou ter, eu considero que melhor meu movimento vai levantar, ou então minha caminhada, entendeu? Então eu tenho que trabalhar otimizando no sistema que eu vou efetivamente trabalhar. Tudo bem? E se tu for chutar um tempo que demoraria para otimizar uma partida dessa, tu chutaria o quê? Você tem que ir olhando. Tipo, você tem que fazer uma otimização, tentar fazer uma otimização inicial e trabalhar a partir disso, sabe? Você não tem como, não. Eu acho aqui que vai ser uma semana. Não tem como saber isso. Você tem que fazer uma simulação inicial para ver quanto mais ou menos tempo você vai demorar. E a partir disso, se você quiser uma solução muito boa, você pode ir, sei lá, 2 vezes mais que isso, 3 vezes mais que isso. É mais ou menos um valor aceitável. Certo? Bem? Então, como eu falei aqui, a melhor maneira de você avaliar se uma otimização foi boa ou não é você ter a situação otimizando no sistema que o robô vai trabalhar. Certo? E, vamos lá, além disso, a gente tem alguns outros problemas na Android que são modelar, porque tudo nosso tem erro, sabe? E todo erro, quase todo modelo de erro tem um sistema de variância, covariância, certo? Tudo bem? Então, a gente pode usar a otimização também para isso. Então, digamos assim, eu tenho, acho que aqui eu tenho localização. Sabe que tá aqui, então? Tipo assim, o que é, falando por cima, eu tenho um filtro, por exemplo, eu tenho uma posição do robô que ele está na vida real, aí ele vai olhar várias coisas ao redor dele e vai tentar achar qual a posição dele no campo, sabe? Isso é o problema de localização, tudo bem? Aí ele usa o modelo dos sensores que ele conhece, ou seja, o sensor de visão tem algum erro, então ele usa o modelo desse erro para poder saber qual é a posição real do robô. Só que esse modelo não é dado pra gente, ou então a gente tem que achar. Digamos, no SS, a câmera ela vai ter um erro de 1 centímetro, digamos, não sei qual é. Mas a câmera tem esse erro, só que digamos, ninguém sabe ainda quanto é esse erro. Então a gente vai tentar modelar um sistema do filtro para achar qual é a posição real do robô a partir dos sensores que a gente tem. Certo? Então, os melhores valores de modelo que a gente vai ter vão ser quando a posição gerada pelo filtro vai cravar com a posição real. Certo? Tudo bem? Então, a gente usa também isso na otimização. A gente tenta achar qual é o melhor valor do modelo de sensor para conseguir melhorar a nossa estimativa da posição do robô. Então, esses são alguns problemas que a gente trabalha com otimização dentro de nós. Sabe? Então, acho que Pois é. Implementar esse momento. A implementação, atualmente já está tudo implementado na nossa NIP da Android, sabe? Os algoritmos já estão implementados, não obrigatoriamente da mesma maneira. Como é que tipo de estrutura de dados tu usa para Eu não MATLAB, né? Então é vida fácil. Tipo assim, como é? A gente trabalha, tipo assim, no que a gente trabalha, digamos, no PSO, cada partícula é só uma posição e uma velocidade, e várias posições anteriores, certo? Então a estrutura de dados que tem um vetor de posições, que é o vetor de posição no espaço, aí tem o valor da posição atual e valores que guardam as posições anteriores e os valores dessas posições. Certo? Aí o algoritmo genético são realmente os genes, que é um vetor,
posições também. No final, tudo são vetores, posições e valores associados a esses vetores. Tudo bem? Coloca no drive, material, implementação.